muitas das perguntas que a maioria das pessoas fazem quando olham para aquela imagem profunda do espaço sideral inclui aquela perguntinha básica: o que está acontecendo em outro lugar do universo exatamente agora? Nessa pergunta, existe o erro de fazer uma falsa suposição de que em todo lugar existe um momento universal chamado agora, e que apesar de todas as diferenças bizarras que você pode encontrar em tudo que existe, de certa forma parece mesmo que está todo mundo concordando que existe sobre o mesmo agora. E não é bem assim. De acordo com a teoria da relatividade do Einstein, dois observadores podem discordar se dois eventos diferentes acontecem no mesmo instante. Por exemplo, eu programei essas duas bombas para explodirem ao mesmo tempo. Não tenho dúvidas de que funcionou, mas esse cara que passou muito rápido por aqui discorda e diz que na verdade houve sim um intervalo de tempo entre as duas explosões, porque ele viu algo mais ou menos assim. Isso realmente pode acontecer e nenhum dos observadores está mais certo do que o outro. E isso não é uma ilusão pelo fato de que a luz tem sim uma velocidade e às vezes demora um pouquinho mais para chegar aos nossos olhos. Não, mesmo se você desconsiderar esse tempo, os observadores ainda vão discordar sobre a simultaneidade desses eventos. O simples fato de haver velocidade já é suficiente para causar distorções no tempo e inclusive no espaço. Quanto maior for essa velocidade, maiores e portanto mais perceptíveis serão essas distorções. Sem recursos de física e de matemática, infelizmente fica muito difícil explicar por quê, ou pelo menos como isso funciona. Mas através de exemplos fica fácil e vale a pena entender quais são as consequências. Suponha que aqui eu tenha 3 naves conectadas como se fosse um trem, todas na mesma velocidade, numa altíssima velocidade inclusive, e aqui no meio está João sentado de boa observando tudo. João também tomou os cuidados de colocar 3 relógios perfeitamente sincronizados em cada nave, todos marcando a mesma hora, claro, porque ele quer provar que Maria tá ficando doida. Porque Maria tá aqui nesse planeta observando tudo, e jura que o relógio da esquerda está adiantado em relação ao relógio do meio, e o relógio do meio está adiantado em relação ao relógio da direita. E para completar, quaisquer eventos que aconteçam no mesmo instante para João, acontecerão em instantes diferentes para Maria. Da mesma maneira, quaisquer eventos que aconteçam no mesmo instante para Maria, acontecerão em instantes diferentes para João. E quem tá ficando doido? Ninguém tá ficando doido. De acordo de novo com a teoria da relatividade do Einstein, os dois pontos de vista são igualmente válidos. O tempo tem uma manifestação física concreta, não é invenção do homem. O tempo pode sofrer distorções que vão alterar a sua natureza, a sua geometria e a sua descrição matemática. João acionou um botão que explodiu 3 bombas ao mesmo tempo. E Maria pode afirmar sem medo de estar louca de que o tempo está atrasado na mesma proporção ao longo do eixo X. Maria disparou as armas simultaneamente, mas João pode jurar que não sem bancar o mentiroso. Detalhe, eles só vão concordar que os eventos aconteceram no mesmo instante quando também acontecerem na mesma posição. Se acontecer na mesma posição, todos os observadores do universo vão concordar que os eventos foram simultâneos, mas não haverá acordo se acontecerem em posições diferentes. Voltando para os tiros vistos por João, ele pode ver os tiros separados por 2 segundos, 3 segundos, 1 mês, 1 ano. Tudo depende da diferença de velocidade entre os dois observadores. Imagine só que várias palmas sincronizadas numa festa de aniversário podem estar separadas por vários anos num referencial suficientemente rápido. Pior, as pessoas estariam envelhecendo de forma diferente. A essa altura você pode estar se perguntando: por que é que eu nunca observei isso? Eu já estive em veículos muito rápidos, isso não acontece nessas velocidades? Primeiro, isso acontece de qualquer forma, mas nas velocidades envolvidas no nosso dia a dia, as distorções no tempo são tão miseráveis que você nunca perceberia só com seus sentidos. A luz, por exemplo, viaja a 300 mil km por segundo. Para você começar a experimentar essas maluquices, eu te recomendo 60% dessa velocidade. E se você ainda não está achando isso um absurdo, saiba que com essa velocidade você poderia dar várias voltas na Terra antes de completar um piscar de olhos. Em laboratórios, em experimentos de física nuclear e mecânica quântica, essas velocidades são comuns para partículas, mas em termos de transporte,
Esquece, isso não é uma realidade para o ser humano ainda. Não que não haja objetos astronômicos se afastando da gente nessa velocidade. Não é o caso do satélite, mas já dá para brincar. Os relógios internos de um satélite atrasam um pouquinho em relação aos que tem aqui na Terra, porque o tempo passa levemente diferente lá. É isso aí. Se você não sabia, agora você sabe que o conceito de simultaneidade é relativo. Duas coisas que acontecem no mesmo instante para você podem acontecer separadas por milhares de anos em outro referencial. E se fosse possível atingir a velocidade da luz, o tempo dilataria tanto que até pararia. Obrigado. Nossa, mano, The Walking Dead é muito louco. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você cria várias teorias. Cuidado. Quando usamos a palavra teoria no cotidiano, muitas vezes estamos falando de especulações. Por exemplo, coisas que você espera que vai acontecer no fim do filme. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o boneco do mal é controlado pelo jardineiro da mansão. No contexto científico, teoria é a mais alta confirmação de uma hipótese, devidamente confrontada com os fatos no conjunto de evidências científicas. A teoria científica explica, prevê fenômenos com alta precisão, além de toda sua aplicação que permeia nossa vida em todos os sentidos. E é por falta desse conhecimento que muita gente diz com segurança: Ah, evolução é só uma teoria. Atenção, não importa se você corre contra ou a favor da luz, você sempre haverá com a mesma velocidade. Esta é a base para a teoria da relatividade restrita, de onde também se obtém a fórmula E igual a mc², e muitas outras coisas que foram ignoradas nesse vídeo, cujo alvo é o tempo. Depois dessa teoria, Einstein ainda publicou a teoria da relatividade geral, que é muito mais complicada e fornece uma explicação fantástica para a gravidade.